Olá pessoal, então hoje iniciamos a quinta aula da disciplina de tópicos especiais e hoje nós vamos falar sobre métodos de administração de tempo e foco. Tá? Então existem dois elementos essenciais para o aprendizado. Um está relacionado mais à sala de aula e outro relacionado à questão fora do ambiente de sala de aula. Então nós temos dois parâmetros que nós usamos para otimizar os padrões de estudo e aprendizado, que são relacionados em determinadas curvas. Uma é chamada de curva de foco, tá? E outra é chamada de curva de esquecimento. A curva de foco ela está estreitamente relacionada com o ambiente de sala de aula. E a curva de esquecimento ela está relacionada com o ambiente de estudos. Então seria o ambiente do lar ou o ambiente da biblioteca, ou até mesmo de sala de estudos. Nessa aula de hoje, a gente vai falar da questão do foco, tá? E a administração de tempo dentro da sala de aula. Como que a gente pode atingir metas de manutenção do foco, administrando o tempo dentro de sala de aula. Então nós vamos começar falando sobre a curva de foco em sala de aula. Então existe a curva de foco em sala de aula e existe também a curva de foco no ambiente de estudos, tá? Que seria então a biblioteca, o quarto, com um local apropriado para estudos, na casa do estudante, ou até mesmo ambientes de salas de estudo. Tá? Então esse ambiente é foco. Nós vamos falar nesse primeiro momento na curva de foco em sala de aula. Como é que funciona essa curva de foco? Então nós vamos construir um gráfico aqui, com dois eixos, o eixo Y, onde a gente tem o desenvolvimento dos percentuais de foco e atenção, e o eixo X, onde nós temos o tempo em minutos. Vocês vão perceber que existe um período em tempo em que a gente consegue manter o nível de foco, nível de atenção em 100%. E depois de um determinado período, esse nível ele vai caindo gradualmente, conforme vai passando os minutos. Tá? A gente vai admitir que a gente tem uma condição de sala de aula, com as aulas programadas, cada aula programada para 50 minutos. Então vamos começar a construir o nosso gráfico da curva de foco. Tá? Então as aulas elas começam no momento zero. O momento zero é aquele momento onde os estudantes eles adentram para a sala para começar o processo de instrução. Desse momento zero até os 10 minutos, a curva de foco ela também tem o mesmo comportamento. Então ela vai de 0% a 100%. Mas para atingir o 100%, ela leva em torno de 10 minutos. E por que isso ocorre? Por que a gente leva 10 minutos para atingir o foco de 100%? Porque o início da aula ele é caracterizado pelo encontro dos estudantes. E aí sempre são estabelecidos diálogos. O ser humano ele tem um comportamento social muito aguçado. Então, é característico da nossa espécie que quando a gente encontra um outro indivíduo, a gente estabeleça algum tipo de diálogo. Esses diálogos podem ser para coisas relevantes ou coisas irrelevantes, não importa. Tá? Então, sempre ocorre no início da aula o encontro dos estudantes e os diálogos. Em função desses diálogos, os diálogos eles afetam áreas do cérebro relacionadas à linguística e à lógica matemática. Então isso vai atrapalhar um pouco o foco, porque dentro da sala de aula, no aspecto de contato visual e contato auditivo,
essas áreas vão ser ativadas. E os diálogos eles vão interferir nessas áreas através do processo paralelo, né? Então, eu já expliquei para vocês que os hemisférios cerebrais, né, nas diferentes áreas de cognição, eles têm uma coisa chamada processamento paralelo. Então, essas conversas iniciais que existem, que são normais, elas vão atrapalhar muito o foco, tá? Então, a gente estabelece o tempo de 10 minutos, onde você não vai ter o foco em 100%. A partir da calmaria, né, tem um momento da calmaria, que é quando o estudante se dá conta que a aula iniciou, e que ele precisa ficar focado, é que se inicia, então, a atividade de foco de 100%. E qual é o período de duração do foco? O período é muito pequeno. O período ele dura mais ou menos 30 minutos. Né? Se vocês contarem aqui de 10 a 40, nós temos 30 minutos de foco e atenção. É somente esse período que a gente consegue manter 100% de foco e atenção nas aulas do professor, na exposição do professor. O que acontece depois desse período? Né? Então, vai atingir lá os 40 minutos de aula. Vai ocorrer um processo de fragmentação, vamos dizer assim, fragmentação do foco. Essa fragmentação ela é causada porque os neurônios começam a ficar cansados. Por que eles ficam cansados? Porque há uma queda na produção dos neurotransmissores. Se vocês lembrarem da aula em que eu falei funcionamento dos neurônios e aprendizagem, depois de um período de tempo, a região pré-sináptica dos neurônios, onde estão as vesículas produtoras de neurotransmissores, após o período de 30 minutos sobre estímulo constante, né, e intenso, essas vesículas elas param de produzir, elas têm uma queda na produção do neurotransmissor acetilcolina. Isso vai afetar muito o foco, principalmente os neurônios da região da área linguística e da área lógico-matemática. Como essas regiões se encontram, essas regiões cerebrais se encontram cansadas, porque os neurônios já não estão produzindo adequadamente os neurotransmissores, começa a ocorrer isso aqui, ó, uma perda de foco, né? E lá pelos 50 minutos da aula, o foco já está abaixo da metade, tá? E aí o que acontece? Através do processamento paralelo, como essas áreas, né, a linguística e a área lógico-matemática, elas se encontram cansadas, que são as áreas usadas para foco, né, em exposição dentro de sala de aula, elas começam a transferir essa responsabilidade para as duas áreas do lado, que é a área espacial e a área musical, né? Só que nem a área espacial nem a musical elas não são muito utilizadas no processo de aquisição de conhecimento, elas são usadas para outros parâmetros, né, da rotina de vida dos seres humanos. E aí ocorre uma perda de foco, e é nesse momento que, né, o estudante ele começa a devanear na aula, ele começa a pensar em outras coisas. Isso ocorre lá pelo tempo de 50 minutos. Então, o que seria necessário após esse tempo de 50 minutos? Seria necessária uma pausa, né, uma breve pausa, uma pausa de mais ou menos 5 a 10 minutos. Já com 5 já ajuda bastante. E aí vocês poderiam perguntar, mas professor, mas eu tenho ciclos, né, de 2 aulas. Então 2 aulas vão dar quase 2 horas, sem intervalo. Exatamente. O nosso sistema de ensino, ele não é adaptado ao funcionamento, né, dos nossos neurônios, né? Ele é adaptado a um processo de carga horária. Então aí que nós podemos nos lembrar o que foi abordado nas aulas anteriores, né? Que estudo não é quantidade, estudo é qualidade. Então, na realidade, os sistemas de ensino deveriam se adequar, né, ao funcionamento do cérebro e funcionamento dos neurotransmissores.
Essas informações, elas são trazidas pela área de neurociência e neuropedagogia. Então, olha que interessante. As aulas deveriam, após 50 minutos, ter pequenos intervalos. Tá? Esses intervalos eles deveriam ser de 5 a 10 minutos. Eles deveriam ser usados, né, para uma hidratação. Então, o estudante poderia sair da aula, ir para o corredor, né, tomar uma água, ou ir ao banheiro, ou fazer uma caminhada breve dentro desse tempo de 5 minutos. Isso vai servir para a recuperação dos neurotransmissores. Tá? Então essa é a curva de foco em sala de aula. E aí, a curva de foco ainda em sala de aula. Aí nós temos uma outra questão que nós vamos levantar aqui, que é muito comum. Então nós vamos montar aqui de novo um outro gráfico. Ó. Esse é o gráfico do percentual de foco e atenção. É o eixo Y. E aqui nós temos o eixo X, que vai trazer o tempo em minutos. A mesma coisa. Então, até a gente atingir o foco em sala de aula, olha só, a gente vai levar mais ou menos 10 minutos, porque vão ser estabelecidos os diálogos entre os estudantes, que é um processo normal, é compreensível, tá? Justamente pelas características que os seres humanos têm, né, do comportamento social. Inclusive é importante ter isso. Tá? E aí, iniciamos a aula. Opa, mas vocês perceberam que o gráfico mudou agora? Por que ele vai mudar? Ele vai mudar em função de um hábito que os estudantes estão desenvolvendo em relação a determinados equipamentos que são trazidos para dentro de sala de aula. Então aí que vem uma polêmica aqui que eu vou levantar com vocês, que é o uso de celular. Então, a gente constantemente, né, quando a gente está ministrando aulas, isso eu estou dizendo na posição de professor, né, não na posição de estudante. Então, quem está ministrando aula, então, na posição de professor, a gente percebe que os estudantes, com 10 minutos, né, de foco, depois do período de diálogos, aí começam as consultas ao celular e às vezes acontece até isso, né? O estudante ele põe um fone de ouvido e começa a ouvir música. Ele está assistindo aula, mas está com fone de ouvido. Tá? Isso tem um reflexo muito grande nas áreas da linguística e na área lógico-matemática. Por quê? Porque tanto o celular quanto a música, dentro de sala de aula, são estímulos. Então o cérebro continua sendo estimulado. Só que o que acontece com o foco? Olha só, o foco ele cai justamente no período que deveria haver foco. Porque o período que eu falei para vocês, o período normal de foco numa sala de aula é de 10, né, do tempo 10 ao tempo de 40 minutos. Só que esses instrumentos, eles vão interferir no foco e atenção desse período. Tá? Então vejam bem, você tem um celular que é um dispositivo que tem uma tela que irradia luz, então já é estímulo luminoso. Né? Para você operar um celular, você tem que usar a área da lógico-matemática, né? Porque existem determinados protocolos sequenciais que você deve cumprir dos programas para adquirir determinadas informações, para entrar em determinadas informações do que você deseja visualizar. Então você está desviando o foco da aula, né, para o foco do celular. Então o aprendizado dessa forma não vai ocorrer. Então o ideal é que haja uma conduta de desligar o celular ou deixar em modo avião. E jamais durante a explicação do professor, principalmente nesse tempo de foco e atenção, jamais você fazer uso, né, do dispositivo. A mesma coisa ocorre quando você põe um fone de ouvido e põe uma música. Né? Mesmo que a música seja instrumental, ela está abafando a voz do professor. Se ela for cantada, pior ainda. Então o foco ele vai de 100 a 0 no uso desses dispositivos. E eles continuam sendo estímulos para o cérebro. O cérebro vai ficar cansado do mesmo jeito. E aí o que acontece? Após, né, o uso desses aparelhos,
Você volta ao foco 100%. Mas qual é o tempo que a gente perde usando esses aparelhos dentro de sala de aula? Mais ou menos uns 15 minutos. Tem diversos estudos mostrando isso, que é de 15 a 20 minutos que a gente perde de tempo em sala de aula utilizando esses instrumentos. Tá? E aí, você já atinge o ponto de 30 minutos de foco e o cérebro vai ficar cansado do mesmo jeito. Então veja o prejuízo que você tem aqui. Além do cérebro ficar cansado, você não conseguiu se apropriar praticamente de nada do conteúdo que o professor estava explicando. Por quê? Você desviou o foco da atenção de sala de aula para o foco no celular. Então isso tem um prejuízo gigante para o aprendizado. Tá? E aí, após o tempo dos 30 minutos de foco, que é mais ou menos lá pelos 40 minutos de aula, começa a ocorrer o quê? A fragmentação do foco. Porque os neurônios eles vão estar cansados do mesmo jeito. E aí é uma queda de produção de neurotransmissores. Perda de foco, Então a perda de foco agora vai ser geral, tanto no instrumento, no equipamento de celular ou de equipamento de som, quanto na sala de aula, quanto na exposição do professor. E aí começam os devaneios. Tá? E aí, de qualquer forma, tem que ter sempre o tempo de pausa, que é uns 5 minutos, para ver a recuperação dos neurotransmissores. Mas o que eu queria mostrar? Que essa curva de foco ela pode se alterar conforme o comportamento dentro de sala de aula. Então, o uso de dispositivos de celular ou dispositivos sonoros, eles não são bem vistos para quem quer um aprendizado eficiente, porque eles vão afetar as áreas dos hemisférios cerebrais. Então, olha que interessante. Eu vou mostrar novamente esse mapa dos hemisférios cerebrais e das áreas cerebrais e como elas atuam. Então, vejam bem. Se você está usando um dispositivo de celular, o dispositivo também ele é um estímulo. Então, quais áreas que ele vai afetar? Ele vai afetar a área chamada de área, essa área aqui que é a área linguística, tá? E a área lógico-matemática. Então, o celular já está interferindo nessas duas áreas. E essas duas áreas é que são utilizadas para cognição dentro de sala de aula. Para você adquirir conhecimento dentro de sala de aula, são essas áreas que são ativadas. E aí, pessoal, olha só, se você está ouvindo um dispositivo de música, você não vai trabalhar, não vai ativar essas áreas, você vai ativar a área musical. Tudo bem, uma área separada, mas o que acontece? Existe um negócio chamado de processamento paralelo, que eu já vou falar para vocês. Se você está no momento do diálogo, no início da aula, você vai estar afetando principalmente a área linguística, porque as conversações elas trabalham justamente essa área. São as respostas aos estímulos sonoros e auditivos. Tá? Então são ativadas esses centros aqui das áreas cerebrais. Qual que é o problema de ocorrer esses três eventos? O problema é a forma como o nosso cérebro trabalha, que existe um negócio chamado processamento paralelo. Então, uma área acaba interferindo na outra. Então, nós temos que se o camarada, se o estudante, ele estiver durante a sala de aula, durante o tempo lá de foco, aquele tempo de 30 minutos, ele estiver usando um dispositivo de celular, ele vai estar afetando a área linguística e a área lógico-matemática. E aí, há perda de foco no aprendizado. Então, ela interfere no foco e atenção no aprendizado para o conteúdo que o professor está expondo dentro de sala de aula. A área musical é a mesma coisa. Por quê? A área musical ela não ativa essas áreas. Ela ativa a música, o ato de ouvir música, não ativa as áreas linguística e a área lógico-matemática. Ele vai ativar a área musical. Contudo, existe processamento paralelo
E aí a área musical ela vai interferir na área linguística. E aí fica prejudicado também o aprendizado. Os diálogos, da mesma forma. O diálogo ele vai afetar a área linguística, que por sua vez afeta a área lógica matemática. Então, pessoal, independente da situação, sempre o aprendizado ele fica prejudicado. Quando são estabelecidas conversas paralelas durante a exposição do professor, quando há o uso do dispositivo de celular e quando você faz o uso também de um dispositivo sonoro, né? Quando você põe o fone de ouvido e resolve ouvir uma música no meio da sala de aula. Então isso são péssimos. Se vocês querem ter um diagrama do fracasso, tá? Vocês têm que seguir isso aqui. Se vocês querem um diagrama de sucesso, então comecem a repensar a forma de conduta dentro da sala de aula. Então a sala de aula é um ambiente para ter foco. Tá? Então, é foco no que o professor está apresentando durante a sua exposição, que é muito melhor do que as coisas, às vezes, que a gente consulta, né, lá no celular, ou que a gente até mesmo ouve o que a gente fala. Ok? Então tem que ter esse cuidado, essa cautela, enfoque e atenção dentro da sala de aula. Tá? Todos esses instrumentos, eles têm o chamado efeito de distração. E eles causam, então, a perda de foco. Ok, vamos lá. Agora, nível de concentração e distância. Esse é um dado interessante, ele é extraído de um livro, esqueci o nome do autor, tá? Mas ele montou um gráfico, eu coloquei lá nas referências biográficas para vocês no plano de ensino. Mas é bem interessante o que ele aponta aqui. Existe uma relação, né, da distância do aluno com o nível de concentração. Então vocês estão vendo aqui um mapa, né, superior de uma sala de aula, onde aqui eu tenho um quadro, a mesa do professor, tá? E aí, né, as carteiras, onde os alunos, né, eles ficam alocados. Então, o que acontece? A área de exposição do professor é essa área, né, que ela vai enquadrar a mesa e a lousa. E aí, conforme as fileiras são organizadas, existe uma relação com o nível de foco e concentração, o nível de atenção. Então, a gente tem, por certos estudos, né, da área de neurociência, que os estudantes que sentam na fileira da frente, eles têm um nível de concentração excelente. Por quê? Eles estão muito próximos do professor, então o professor cara a cara com eles, existe um estímulo muito forte, né, para memorização e para marcação das informações como algo extremamente relevante. À medida que ocorre o distanciamento, o nível de concentração ele vai caindo. Então, na segunda fileira, o nível já é considerado bom. Na terceira fileira, já começa a ficar regular. Tá? Na penúltima fileira, começa a ficar ruim. E aí, na última fileira, péssimo. Então, a gente tem, né, por ideia, isso é comprovado cientificamente por publicações científicas, que os estudantes que sentam na última fileira, normalmente, tá, usualmente, eles têm um desempenho bem ruim. Tá? Então a gente até costuma brincar, né, até de forma preconceituosa. A turma do fundão. A turma do fundão é a turma dos bagunceiros. Na verdade, não é que é a turma dos bagunceiros, é a turma do pessoal que perde foco. E quando você perde foco, você vai voltar a sua atenção para as outras áreas do cérebro, né? Então, para outros assuntos que não são relevantes para o aprendizado. Então, existe uma perda de foco muito grande quando a gente organiza, né, os estudantes nas últimas fileiras. Tá? Então, o correto é que essa distribuição não fosse assim dentro de sala de aula. Mas isso, na verdade, não tem como mudar. Tá?
É muito difícil mudar essa forma de distribuição, em função das dimensões de sala de aula. E aí, o que vocês poderiam perguntar? Então, professor, como é que nós vamos fazer, né? Então, todos nós, os 30 alunos que tem dentro de uma sala de aula, todos nós vamos sentar na primeira fileira? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que se você senta no fundo, você tem que tomar um cuidado com o nível de concentração e foco. Tá? Então, se eu sento lá nas últimas fileiras, eu tenho que estar consciente que eu tenho uma tendência natural a perder o foco em função do distanciamento do professor. Tá? E aí existem técnicas para a gente suprimir essa perda de foco. Ok. Olha só como é que funciona a questão do uso do tempo na sala de aula brasileira. Então, isso aqui são dados que são estabelecidos não para o ensino superior, tá? Isso aqui é no ensino médio e ensino fundamental. Então, os professores têm um grande dilema, né? Quem trabalha no ensino básico, né? Fundamental e médio, tem um grande dilema, né? Então, o dilema do uso do tempo. Qual que é esse dilema? 20% do tempo de sala de aula é gasto para acalmar, né, a bagunça. Então, a bagunça é justamente aquele momento inicial das conversas, dos diálogos, que são importantes. Mas às vezes elas se estendem por mais de 10 minutos. Né? E mais de 10 minutos daí já vai para 20% do tempo usado em sala de aula. 13% do tempo que a gente tem é usado para burocracia. O que é a burocracia dentro da sala de aula? É o preenchimento do diário de classe. Né? Então, o famoso ato do professor executar a chamada. Então, a chamada você perde 13% do tempo de aula. E aí, 67% é a aula efetiva. E aí, vamos voltar agora na curva de foco. Né? Dos 67% da aula, só 30 minutos é que você vai ter foco. A partir de 30 minutos, tá? Em função de um processo fisiológico do cérebro, começa a haver um decaimento substancial da questão do foco e atenção à exposição do professor. Então, 67% é aula efetiva, mas desses 67%, a gente tem que considerar que a gente vai ter uma perda, um percentual de perda em função da curva de foco e atenção. Tá? Vocês vejam como é complicado, né? O conceito do uso de tempo dentro de sala de aula. E aí, pessoal, nós temos uma solução para isso dentro da sala de aula. Como é que eu mantenho o foco? Né? Então, nós vamos voltar naquele princípio. Né? Se eu ouço, eu esqueço. Né? Se eu vejo, eu entendo. E se eu faço, se eu anoto, se eu escrevo, eu aprendo. Então, o ato do aprendizado, ele é baseado principalmente no ato de execução. E como é que a gente faz execução dentro de sala de aula? A gente anota. Então, um método de manter o foco e aumentar o potencial, né, de foco é fazer anotação em sala de aula. Tá? E, sinceramente, a gente tem observado nos últimos anos, né, eu tenho já 23 anos de carreira, da última década para cá, tenho observado que muitos poucos alunos fazem anotação no caderno. A maioria leva o caderno para a sala de aula, mas muito pouca anotação. Tá? Então, a anotação seria muito importante para a fixação do conteúdo, que você está emitindo um sinal para o cérebro que aquele conteúdo é importante para ser memorizado. Tá? E aí nós temos uma solução que ela foi desenvolvida por esse professor da Universidade de Cornell, né? Que é lá, acho que é em Washington, não, acho que é Nova York, se não me engano. O Walter Pauk, né? Ele desenvolveu então o método Cornell, que é um método de anotação. Então aqui na imagem vocês estão percebendo como que funciona o método Cornell.
ele é bem prático, bem simples de fazer e ele possibilita anotações rápidas. Porque uma das constantes que a gente percebe, né, de dificuldade do aluno ou do estudante em relação à anotação é acompanhar o tempo do professor. Né? O professor ele tem um período muito curto para apresentar uma ideia ou um conceito. E aí o professor ele acelera a fala dele. E às vezes o aluno não consegue anotar. E isso é mais conflitante ainda quando há o uso de slide. Né? E o professor vai projetando um slide atrás do outro num tempo que o aluno não consegue anotar todas as informações. E aí o método Cornell ele consegue resolver esse problema, porque ele é um método de anotação dinâmica muito rápido e ele consegue pelo menos nominar ou pelo menos sinalizar alguns pontos específicos, né, do tópico, do conteúdo que o professor tem tratado, que serão sinais importantes para a memorização lá entre o processo de processamento do sistema límbico e do córtex cerebral. Tá? Então, como é que funciona o método Cornell? Ele é um método de escrita, né, com anotações de sala de aula. Então, já começa por aí. E aí nós vamos relembrar, a escrita ela é um estímulo muito forte de sinalização para memorização permanente. Então, né, a escrita ela funciona como ato de fazer. Então, se eu faço, eu aprendo. Então, a gente pode dizer assim, se eu escrevo, eu realmente aprendo. Se eu vejo, eu entendo. Se eu só escuto, eu esqueço. Tá? Então, vamos lá. Como é que funciona o método Cornell? O método Cornell de anotação são anotações principalmente para a sala de aula. Você pode usar fora da sala de aula, para o ambiente de estudos, mas ele é ideal para a sala de aula. Então nós temos aqui, tá? Olha só, a gente divide uma folha de caderno, né, em linhas e colunas. Tá? Então nós temos a linha, um campo, né, retangular em cima, um campo retangular embaixo e essas duas colunas. Tá? O que eu coloco nesses campos? Então vamos lá. Bom, lá no campo de cima eu coloco o tema da aula, o assunto da aula. Tá? Daí ele serve para localização do conteúdo. As anotações de sala de aula elas servem para orientação posterior. Tá? Então quando a gente vai para a sala de aula, a gente vai para assistir a aula e não para estudar. O estudo é feito depois. Tá? Só que para a gente estudar depois, a gente tem que ter uma espécie de referência. E a referência é a nossa anotação que a gente faz no caderno, tá? Da disciplina. Então nós temos o tema, que serve para a localização do conteúdo, o nome da disciplina, tá? Para organizar, e aí a data. O que eu coloco aqui do lado? Então nesse lado eu coloco os tópicos. Os tópicos eles são descritos nessa coluna, né, a coluna do lado esquerdo aí de vocês, as palavras-chave. Então, se eu tenho um tema lá, eu vou colocar os tópicos. Tá? Então, eu vou encontrar palavras-chave que definam aquele tema. Okay? Mas isso normalmente o professor ele apresenta durante a exposição. Desse lado, né, na coluna direita de vocês, a gente faz as anotações. As anotações consistem de conceitos, de fórmulas, pessoas, lugares, datas, diagramas, mapas mentais, desenhos e esquemas. Então a gente usa essa região, esse campo, para fazer esse tipo de anotação. Tá? E na região inferior, no retângulo inferior, a gente cria um sumário. O que é um sumário? É uma espécie de resumo. Então é uma descrição, né, sucinta dos aspectos textuais tratados pelo assunto com palavras simplificadas. Tá? Essas palavras elas devem ser escritas com entendimento próprio. Tá? Elas não precisam ser assim, muito científicas, mas elas têm que ser uma anotação do seu entendimento sobre o assunto. Tá?
porque o objetivo da anotação é facilitar o estudo posterior. Tá? Então eu coloquei aqui para vocês um exemplo, né, do método Cornell. Então olha o assunto é órgãos e sentidos. Né? E aí nós temos aqui, olha só, do lado o tópico, e aí, se vocês observarem, estão todas as palavras-chave relacionadas aos sentidos, os órgãos, né, são responsáveis pelos sentidos. Desse lado, né, então, no tópico, a gente faz a descrição do objeto de discussão, que se refere a um assunto específico, né, e aí a gente usa palavras-chave, e desse lado a gente faz a anotação, que se refere então à indicação escrita breve, um apontamento, uma nota de chamada, tá? Uma nota ou uma chamada. Tá? Vocês estão vendo que aqui eu ponho as palavras-chave, aqui eu coloco a descrição das palavras-chave, o que elas significam. E aí a etapa 3, que está lá embaixo, ela corresponde ao sumário. Tá? O que é o sumário? Então é uma exposição sintética do acontecimento, ou de uma série de acontecimentos. As características básicas, né, do tema tratado pelo professor, para transmitir uma ideia geral. Usualmente em sala de aula, quando a gente usa a anotação do tipo Cornell, a gente faz o seguinte: a gente anota as palavras-chave, tá, e anota e faz as anotações. Então a gente descreve o tópico e descreve a anotação. E o resumo é opcional. Você pode fazer ele na sala de aula, no final da aula, quando o professor está lá encerrando a aula, ou você pode fazer depois, né, em casa, ou na biblioteca, ou na sala de estudos, após a aula. E aí você pode, se você quiser, usar alguns livros, algumas referências para ajudar a desenvolver esse resumo. Tá? É um ótimo sistema de anotação. Ele pode ser usado em sala de aula e pode ser usado fora da sala de aula. Mas ele é muito bom para a sala de aula, porque ele é um método muito simples. E aí você consegue, né, fazer as anotações e acompanhar o tempo de exposição do professor. Tá? Pessoal, eu continuo falando desse assunto ainda. Eu vou fazer uma breve pausa, né? Tomem uma água, tomem um café, e nós já retornamos então com o segundo episódio, tá? E aí a gente vai falar dos métodos de administração de tempo. Então já retornamos.